Olá, meus caros alunos do segundo ano, aqueles que por alguma razão estão nessa aula e não conseguiram obter, né, aquela nota específica. Agora é o momento de você recuperar, né? Então a gente vai trazer alguns assuntos que nós selecionamos para que vocês possam estudar com mais afinco. E hoje essa aula é para exatamente trazer esses principais conceitos desses temas que nós abordamos na unidade 1. Então, vem comigo, presta atenção, faz as anotações e vamos lá então para a nossa aula. Então, a gente vai ver aqui a aula 7.1, falando sobre movimentos sociais contemporâneos, né? Então, os movimentos sociais contemporâneos que nós... Aqui, ó. Aula 7.1, também vamos falar sobre as transformações no mundo do trabalho e, por fim, nós vamos falar sobre o trabalho em várias perspectivas na aula 10.1, né? Então, quando a primeira aula vai trazer exatamente os movimentos sociais contemporâneos, a parte 2, né? Então, a importância de se estudar os movimentos sociais, por quê, né? Porque eles promovem a mudança social, dando voz a grupos que são marginalizados ou injustiçados socialmente, né? Então, contribui para uma sociedade mais justa e democrática. Então, os movimentos sociais contemporâneos que nós vimos na aula 7.1, a gente viu e falou um pouco sobre o movimento estudantil, também falamos sobre o movimento dos sem terras e o movimento indígena, né? O primeiro voltando aqui, o movimento estudantil, né? É importante devido à sua função como um canal de voz e defesa dos direitos dos estudantes. Então, aqui, ó, direitos dos estudantes, né? Então, eles buscam aqui e vai muito mais além também por uma luta de educação pública, além da luta pela educação pública de qualidade, também para promover debates e questões sobre questões sociais e políticas, né? E garantir principalmente a participação dos jovens na vida pública. Também a gente falou sobre o movimento dos sem terras, um movimento conhecido como MST, né? Vamos colocar aqui o M maiúsculo, né? O MST, que é o foco dele, é o trabalhador do campo, né? Então, o que o movimento dos sem terras busca? Eles buscam uma reforma agrária, né? Trabalha pela educação, cultura, pelo crédito e luta também por políticas públicas, né? É um movimento de origem social que defende a reforma agrária, né? A reforma agrária no campo brasileiro, tá? E também a gente falou sobre o movimento indígena, né? Então, o movimento indígena, para falar disso, a gente lembra que no Brasil o principal órgão responsável para proteger os direitos dos povos indígenas é a FUNAI, né? A gente falou sobre ela, que significa a Fundação Nacional do Índio, né? Dos povos indígenas, ou do índio não, dos povos indígenas. E em 2023 foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, do qual a FUNAI passou a ser vinculada, reforçando principalmente o compromisso do governo com a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas, né? Então, é importante, né, esses movimentos para a gente entender sobre a busca desses movimentos sociais por políticas públicas, por reforma agrária, como o movimento do MST, por uma educação de qualidade, como o movimento estudantil. E também a gente tocou no assunto na aula sobre a importância, né, da tecnologia como aliada aos movimentos sociais. Então, em rede, né? Então, as redes sociais hoje são muito importantes e é também um mecanismo usado pelos movimentos sociais para divulgar esses movimentos, né? Para que ele ganhe espaço, para que ele ganhe também debate nas redes sociais. Então, a cultura do debate em rede social. Então,
a hora de recuperar, né? Uma atividade equivalente ao assunto que nós vimos. A pergunta é, questão 1, esse movimento tem como base as questões do trabalhador, do campo, né? Principalmente no tocante à luta pela reforma agrária brasileira. Esse movimento está se referindo a que movimento? Ao movimento dos trabalhadores sem terra, ao movimento ambiental, ao movimento econômico, ou ao movimento estudantil, ou ao movimento indígena. Vamos ver quem acertou aí, né? Vamos lá? Ao movimento dos trabalhadores sem terra, exatamente, ó, o movimento M, né? ST, movimento dos trabalhadores sem terra, tá bom? O MST. A segunda aula da nossa revisão aqui de recuperação é a aula 9.1, onde falamos das transformações no mundo do trabalho, né? E quantas transformações ocorreram até aqui, desde a Grécia Antiga, a Roma Antiga, quando a gente via o trabalho como um castigo, e ao longo do tempo, ao longo das sociedades, dos contextos históricos, o trabalho ele foi tomando novas formas, né, novos rumos, e deixou de ser o trabalho um castigo e passou a ser um trabalho valorativo, né, valorizado. Então, falar das transformações do mundo do trabalho é exatamente lembrar que desde a Revolução Industrial e até a era pós-moderna, a era pós-industrial e digital, né, que tem os serviços tecnológicos, robóticas, tudo isso e a globalização, é lembrar que são os principais motores de transformações nesse mundo do trabalho. Então, vamos ver aqui. Na ocasião, a gente trouxe essas imagens, né? A imagem 1 fala da internet das coisas, aqui, ó, né? A alta conectividade, como a tecnologia, ela facilita exatamente transformar a vida em casa, né? Ou controlar luzes, segurança, celular, né? Então, por um celular eu posso ligar ou desligar a luz ainda quando eu estiver num trânsito, quando eu estiver longe de casa. Olha só que tecnologia. E ela também revolucionou o ambiente de trabalho, né? Então, durante a pandemia, a gente viu isso muito mais aflorado, né? As pessoas tendo que trabalhar em casa, transformar a sua casa num escritório e usando a tecnologia ao seu favor, né? Para oferecer um trabalho de qualidade. Também a gente falou sobre a automação, né? Aqui essa segunda imagem é a imagem que simboliza principalmente a quarta, né, revolução industrial, né? Então aqui é a automação avançada, robótica, a inteligência artificial, né? Os robôs, eles são capazes de realizar tarefas repetitivas, precisas e até perigosas, né? Que antes eram feitas apenas por humanos, né? Também levam a gente pensa na discussão sobre a automação como uma das principais causas, também tem um outro lado da moeda, né? Que é a causa do desemprego, que a gente também falou na aula, né? E também que a indústria 4.0, ela cria novas demandas também, assim como tem a questão do desemprego, esse outro lado, mas também tem novas demandas e novos profissionais que surgem, que sabem, aqueles profissionais que vão saber projetar, né, programar esses robôs e gerenciar, né, sistemas. A flexibilização, a gente falou também sobre a flexibilização no mundo do trabalho, né? Então, explicar esse conceito de flexibilização é exatamente a adaptação das relações das pessoas, né, as relações de trabalho, às novas demandas que surgem econômicas e tecnológicas, né? Então, vimos que o processo de automação, né, que é a eliminação do controle manual, né, por parte do trabalhador, e agora ele passa a se adaptar exatamente ao maquinário, né, à funcionalidade da máquina, né?
Também o processo de mobilidade, né? Então vai surgindo também, assim, com a flexibilização do mundo do trabalho, diferentes formas de trabalho, né? Que é o trabalho home office, que a gente viu muito e tocou muito nesse assunto durante o período da pandemia, né? Principalmente professores que tiveram que correr, não podiam estar na escola fisicamente por conta do vírus, né? Mas ele teve que se reinventar durante a pandemia, né? Então, as aulas que antes eram dadas presencialmente começaram a ser dadas de um quarto, de uma sala, dentro de casa, né? Para que o aluno não ficasse sem aula, que é o chamado trabalho home office, né? Então, do espaço do trabalho, da fábrica, da empresa, enfim, da escola, ele foi para casa, né? Também surgiram outras formas também autônomas de trabalho e trabalhos também temporários, né? E a gente também, mais uma vez, viu muito isso durante o período da pandemia, né? Restaurantes que tiveram que se adaptar, eles não podiam juntar as pessoas para comerem em seus restaurantes, mas eles podiam entregar as comidas lá. Então foram as comidas nas casas das pessoas. Então eles foram se reinventando também, né? A gente falou também, né, sobre os soft skills e o hard skills, né? Exatamente da importância, né, dessas habilidades, dessas qualificações para o mercado de trabalho, né? Então, falar dessas habilidades é exatamente falar da qualificação do profissional agora exigido nesse novo, né, nessas novas demandas de trabalho, né? Então, o que é o soft skills, né? O soft skills, ele tá ligado às habilidades comportamentais, tá? Então, quais são as principais características? As habilidades comportamentais utilizadas nos relacionamentos interpessoais que podem afetar positivamente os resultados, né? Então, essas habilidades, elas são essenciais para executar tarefas específicas, né? Mas elas não são suficientes por si só. Então, o que é importante? O que se analisa com soft skills desse profissional? Ele busca no profissional que ele saiba se comunicar bem, né? Ele tem um bom relacionamento com os seus colegas de trabalho, né? Esse relacionamento interpessoal, que ele tem uma ética de trabalho, né? Que ele tenha empatia também no ambiente de trabalho, né? Então, também que ele tenha um espírito de equipe, ele saiba trabalhar em equipe, né? E muitas vezes as pessoas, por exemplo, eu posso dizer que uma comunicação eficaz, colaboração, ter um pensamento crítico, saber resolver problemas, né? Se adaptar, ter uma inteligência emocional, ser criativo, ter liderança, ser resiliente, ele é aquele profissional, né? É importante para esse mundo de trabalho que está em constante mudança, né? Então, o soft skills, ele permite que os profissionais se adaptem, inovem e trabalhem bem em equipe, tornando-se imprescindíveis para o sucesso da empresa. O hard skills, né, está voltado para as habilidades técnicas, né? Então, essas habilidades técnicas, né, que podem ser validadas através de testes objetivos ou pela apresentação de um certificado de conclusão de curso, né? Então, é aquele que sabe programar, traduzir um texto, né? Sabe fazer uma boa contabilidade da empresa, né? Sabe também essa contabilidade atrelada a uma boa matemática, né? Sabe também operar máquinas, né? Então, hard skills está vinculado às habilidades técnicas. Então, esses dois, né? Esse conjunto vai tornar aquele profissional qualificado, tá? Qualificado. Então, é isso que nós vimos aqui na aula. Hora de recuperar, questão 2,
Este termo refere-se às exigências definidas para ocupar um posto de trabalho na sociedade contemporânea e faz parte de uma tendência a nível mundial. Qual é, de fato? Seria a sustentabilidade ou seria a economia solidária? Ou a instabilidade no emprego? Ou também a qualificação do emprego? Ou a inclusão social? Vamos ver qual é? Então, um termo que exige, né, que faz exigências definidas para ocupar um posto de trabalho na sociedade. Exatamente a qualificação do emprego, é aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Então, é importante que esse profissional que busca um emprego, né, nesse mundo do trabalho que está sempre em mudança, ele tenha qualificação suficiente para ser contratado, né? Para ser contratado com um bom salário. E, por fim, a aula 10.1, que nós falamos sobre trabalho em várias perspectivas, né? Então, aqui, ó, a gente mostrou o trabalho rural dentro do mundo rural e agrário, se ele tem diferença, o trabalho e profissões no campo, quais são essas profissões que hoje, nesse mundo do trabalho, que está sempre em mudança, quais são essas novas profissões que surgem, né? E também as tecnologias rurais, né? Então, aqui, ó, a importância da agricultura familiar, a gente falou dela, né? O trabalho na cidade e as profissões do futuro, que também nós falamos sobre essas profissões do futuro, né? Então, qualquer coisa, voltem lá no slide da aula 10, né? Para vocês darem uma estudadinha sobre essas profissões, né? Vamos ver aqui. Agora, a hora de recuperar, né? A questão 3, vamos falar que a maior parte das atividades produtivas típicas desse espaço está relacionada com a agricultura, com a pecuária, com o extrativismo, entre outras atividades, né? Então, esta definição refere-se ao conceito de quê? Do espaço urbano, das cidades ou das grandes capitais? Ou será que eu estou falando, o texto fala aí sobre o espaço rural? Né, a citação aí, ou do contato social. Então, repetindo, a maior parte das atividades produtivas típicas desse espaço está relacionada com a agricultura, com a pecuária, o extrativismo. Então, tá muito clara essa questão. Vamos ver aí qual é delas? Quem colocou letra D acertou em cheio. É o espaço rural, onde eu posso ver exatamente atividades produtivas relacionadas à terra, né, ao gado e ao extrativismo, né, entre outras atividades. Então é isso, eu espero que vocês façam uma boa prova e aqui a gente finaliza a nossa aula e eu digo para vocês que uma boa sorte, aí estão nossas referências, né, que eu não coloquei, mas enfim, que vocês façam uma boa prova. Boa sorte para todos!